Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio hoje, sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 105.600 dólares americanos, com uma pequena alta ao longo dessas últimas 24 horas de 1%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está conseguindo uma alta também, mas ainda menor, de 0,5% aproximadamente, com cada unidade em 2.530 dólares. A gente vê que as principais criptomoedas do mercado têm conseguido uma valorização ao longo do dia de hoje. Solana está valorizando 1,5%, BNB está valorizando 1%, Cardano 0,75%, Bitcoin Cash 0,5%, Chainlink 1%. Enfim, a gente consegue ver que as principais criptomoedas estão conseguindo mudar a tendência, de uma tendência de baixa por causa das tensões globais envolvendo especialmente ali o Oriente Médio, a guerra entre Israel e Irã, estão conseguindo apontar para cima. E isso não só, na verdade, o mercado cripto, o mercado financeiro de uma forma geral está conseguindo se recuperar. O mercado dos Estados Unidos está aberto há cerca de 1 hora no momento de gravação desse episódio e o S&P 500 está operando em leve alta de 0,05%, a Nasdaq em leve alta de 0,2% e a Dow Jones também em 0,2%. De qualquer forma, a gente espera ainda bastante volatilidade, especialmente porque nos próximos dias o mercado vai estar fechado e ao longo do dia de hoje a gente pode ter muitas novidades envolvendo a guerra entre Israel e Irã. A gente tem visto o cenário mudando a cada dia que passa praticamente e isso, sem sombra de dúvida, tem o potencial de atingir o mercado financeiro. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado americano, ao longo dessa semana, a gente teve a votação no Senado do Genius Act, que é o projeto de lei que versa sobre uma regulamentação, uma regulação branda e favorável para a indústria de stablecoin nos Estados Unidos. Isso, sem sombra de dúvida, foi algo extremamente benéfico para o mercado. Mas a gente teve aprovação no Senado, mas ainda tem todo um trâmite a ser seguido. Esse projeto de lei precisa passar na Câmara de Deputados e precisa ser sancionado pelo presidente. De qualquer forma, nesse instante, casas de apostas descentralizadas como a Polymarket estão dando um percentual acima de 89% de chance desse projeto de lei virar efetivamente uma lei. Para vocês terem uma ideia, nesse instante está em 90%. Ao longo dos últimos dias cresceu 17% o percentual de aprovação desse projeto de lei virar uma lei ainda ao longo do ano de 2025. Ou seja, o mercado está dando quase que como certo. O mercado já está precificando provavelmente, inclusive, essa aprovação desse projeto de lei. E, como eu falei, isso é algo extremamente benéfico para o setor. Se na administração dos Estados Unidos, na administração anterior, as stablecoins estavam sendo extremamente perseguidas, agora a gente já vê, de fato, uma administração bem mais voltada para as criptomoedas, bem mais crypto-friendly. E, sem sombra de dúvida, o Genius Act vai ter papel fundamental nessa construção de um ecossistema favorável para a indústria cripto. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a administração federal dos Estados Unidos, mais especificamente sobre o Donald Trump, a empresa da família Trump reduziu a participação na World Liberty Financial em 20%. Vale ressaltar que essa redução teria acontecido ao longo desses últimos 11 dias, ou seja, ao longo dessas últimas 2 semanas que essa redução teria acontecido. Isso foi divulgado numa reportagem da Forbes no dia de ontem e que uma empresa controlada por Trump e sua família justamente está reduzindo a sua participação na WLF. A reportagem apontou que a empresa da família Trump tinha uma participação de 75% na WLF em dezembro de 24, mas o site da World Liberty dizia que a empresa possuía 60% em janeiro. E agora, ao longo desses últimos dias, no último dia 8 de junho, notou-se que aconteceu essa redução para 40%. Não está claro ainda se a família Trump lucrou com a venda, mas uma análise da Forbes sugeriu que a tal venda poderiam chegar, inclusive, a milhões e milhões de dólares. De qualquer maneira, essa desmobilização da família Trump desse projeto está acontecendo em meio a parlamentares dos Estados Unidos pedindo investigações sobre as conexões do presidente com a indústria cripto. Então, muito provavelmente, o objetivo dessa redução para baixo de 50% seja para falar que ele não tem o controle, que ele é acionista, mas ele não tem o controle majoritário da operação desse projeto. O que é um movimento interessante, tendo em vista que a gente sabe como política funciona e absolutamente tudo é utilizado para atacar os seus opositores.
Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando sobre a corrida estadual que a gente tem visto se formar nos Estados Unidos para saber qual vai ser o próximo estado a adotar o Bitcoin como uma reserva estratégica, o Senado do Arizona ressuscitou um projeto de lei após um voto de reconsideração. Vale ressaltar que esse projeto de lei ele já tinha sido arquivado, digamos assim, ele tinha sido engavetado, ele não tinha passado em um primeiro momento. Só que agora aconteceu um voto de reconsideração e foi aprovado por 16 a 14. Ou seja, essa proposta vai ser novamente debatida. Tinha sido negada, tinha sido derrubada, mas agora ela vai ser novamente debatida. Vale ressaltar que o Arizona já tem um projeto de lei sancionado pela governadora que estabelece a criação de uma reserva estratégica estadual de Bitcoin, de criptomoedas não reivindicadas durante um certo prazo, o que eu acho particularmente uma reserva estratégica muito fraca. Não acho que isso aqui tem grandes potenciais. A gente tem um estado de New Hampshire que já teve uma reserva criada, essa sim uma reserva interessante, que possibilita que seja investido dinheiro efetivamente em metais preciosos e em ativos digitais. E agora a gente teve esse projeto de lei ressuscitado pelo Senado do Arizona. Então, com isso, a gente tem dois estados que o debate está justamente nesse estágio. Tá o estado do Arizona e também o estado do Texas. Mas além desses, a gente tem outros diversos estados com diferentes momentos do debate de lei. É claro que já aconteceram também diversos estados e diversos projetos de lei que não prosperaram, que acabaram sendo negados, que acabaram sendo arquivados até mesmo nos primeiros comitês. Diversos estados já fizeram isso, mas de qualquer maneira a gente já vê diversos estados também se movimentando para conseguir essa aprovação. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, duas notícias rapidinhas. A primeira delas é que o antigo Twitter, a rede social X do Elon Musk, planeja lançamento de recursos de pagamento e investimentos para ainda 2025. Em breve, integrará diversos serviços financeiros, permitindo que os usuários façam pagamentos e investimentos diretamente no aplicativo. Em uma entrevista recente ao Financial Times, a CEO do X, a Linda Yaccarino, disse que os cerca de 600 milhões de usuários da plataforma eventualmente poderão realizar toda a sua vida financeira na plataforma, desde o envio de dinheiro até a gestão de investimentos. Vale ressaltar que a empresa também está considerando lançar um cartão de crédito ou débito com uma marca X, possivelmente ainda esse ano. E para fechar o episódio de hoje, uma notícia que vale a pena você prestar atenção para você tomar ainda mais cuidado com as suas credenciais. Aconteceu uma mega violação de 16 bilhões de senhas. E são de diferentes serviços, como por exemplo, Apple, Google e Facebook. Ou seja, praticamente toda a população mundial que utiliza computador, que utiliza internet, deve ter tido algum dos seus dados vazados. Isso foi identificado por uma equipe de pesquisa do Cyber News e eles identificaram 30 conjuntos de dados expostos contendo dezenas de milhões e mais de 3,5 bilhões de registros cada. Foram cerca de impressionantes 16 bilhões de credenciais de logins expostos. Então, se você tem esses serviços, que muito provavelmente todo mundo tem pelo menos um deles, muito cuidado, muita cautela. Especialmente também com que você vai clicar no seu e-mail. Muito potencialmente vai chover phishing para esses usuários que tiveram seus e-mails expostos. Então, muito cuidado, muita cautela. Eu sempre recomendo que, se possível, você ative o segundo fator de autenticação. É o que as plataformas chamam de 2FA, que é o Second Factor Authentication. Então, se possível, ative o segundo fator de autenticação, porque isso vai conceder uma camada maior de segurança, porque além da sua credencial, vai precisar desse código, vai precisar dessa chave física, e isso vai fazer com que eles não consigam invadir o seu e-mail, não consigam invadir o seu Facebook ou qualquer outro serviço só com a sua senha. De qualquer maneira, muito cuidado, muita cautela. Se possível, ative o 2FA e muito cuidado com os e-mails que você vai receber. Sempre confirme se é realmente daquela corretora que você tem conta. Olha o remetente, vê se o e-mail está corretinho, porque vai chover phishing no e-mail de todo mundo. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui agora pelo YouTube, você já sabe. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve, dá essa moral pra gente, dá o seu like, ativa o sininho de notificação. Tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer? Passa a seguir o podcast por aqui, dá 5 estrelinhas, que isso faz com que o Giro Bitcoin seja cada vez mais divulgado para novas pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui na próxima semana, na segunda-feira. Muito obrigado e um excelente final de semana.